correspondem às atividades de músculos e nervos típicas da semiperiferia. E nós temos, portanto, um ambiente empresarial típico da sociedade industrial, do modelo de sociedade industrial, né? Ou seja, do modelo de economia industrial vigente, sobretudo, em meados do século XX. Né? Característico, por exemplo, do ponto de vista da organização das empresas, né? Que é facilmente reconhecível, né? Como empresa tradicional. Uma empresa que tem um núcleo de direção, alto nível de informação estratégica e gestão pormenorizada e supervisão constante. No seu setor de administração, tem um setor robusto com um estilo de burocracia militar. Né? O nível de informação estratégica do setor de administração, baixo. O nível de conhecimento operacional, alto e contextualizado. E por último, na base operacional da empresa, nós temos um nível nulo de informação estratégica e um nível alto, no entanto, descontextualizado de conhecimento operacional. O operário típico da empresa industrial tradicional. Né? E para esta empresa, o ambiente externo é um ambiente hostil. Esta é a empresa industrial típica e que corresponde à cultura empresarial histórica brasileira. Quer dizer, esta empresa é uma empresa hostil à inovação. Né? Bom, aqui nós teríamos uma visão gráfica, né, um pouco simplificada dessa empresa. Quer dizer, a noção de uma empresa piramidal, né, com decisões verticalizadas, com uma direção que estabelece as diretrizes estratégicas, quadros técnicos administrativos que estabelecem diretrizes operacionais, direção que concentra informação estratégica, quadros técnicos administrativos que concentram informação técnica, um ambiente externo hostil, um ambiente interno com hierarquia funcional e divisão funcional do trabalho. A visão típica da empresa tradicional. Né? Bom, do ponto de vista do ambiente acadêmico no Brasil, nós temos uma cultura histórica na comunidade acadêmica que é resultante de uma instituição recente à margem do processo de formação do sistema econômico e da própria identidade nacional. E isso gera uma cultura corporativa, típica do ambiente acadêmico brasileiro. Né? Quando se fala numa universidade que formou-se à margem do processo de formação da identidade nacional, isso para nós, como resultado da nossa própria experiência histórica, pode parecer algo sem sentido. Afinal de contas, o que a universidade tem a ver com o sistema, com a identidade nacional, com a cultura nacional? Não é? A universidade está aí para formar quadros profissionais e de conversa. Tá? Mas nós podemos ter uma boa visualização disso se nós tomarmos como exemplo algo que me chamou muitíssima atenção na capital da Finlândia, em Helsinki. Finlândia, que talvez não por acaso, foi o país que formulou o modelo, o conceito de sistema nacional de inovação. Né? Aqui nós temos um desenho, né, enfim, fotografia, a configuração, enfim, de Helsinki pelo Google. Né? Região central de Helsinki, com Mar Báltico, as ilhas que formam o litoral da cidade, etc. No centro da cidade de Helsinki, nós encontramos um lugar chamado Praça do Senado, que também, pelo Google, é isso aqui, que é a Praça do Senado. Né? Nessa Praça do Senado, nós temos 4 monumentos, poderíamos dizer, 4 edifícios, 4 símbolos, que são extremamente... É a principal praça monumental de Helsinki. Tá? Temos 4 monumentos aqui. Aqui e aqui. Tá? E são esses monumentos. Em primeiro lugar, no centro da praça, o monumento ao Tsar Alexandre II, que foi praticamente, e um pouco paradoxalmente, o criador do Estado finlandês
né, para ter um Estado aliado entre Rússia, Império Russo, e Suécia, que eram inimigos, adversários históricos. Então, o Estado finlandês ainda hoje reconhece isso e tem no centro da sua praça monumental o monumento ao czar Alexandre II. Atrás, nós vemos aqui a Catedral de Helsinki, que fica sobre uma pequena colina, né, e se tem acesso através de uma ampla escadaria. É uma catedral protestante, porque 95% da população finlandesa é protestante. Quem está de costas para a catedral, de frente e portanto de frente para a praça, em cima da escadaria, terá à sua direita, à sua esquerda, perdão, este edifício, que é o Palácio Senatorial, construído na época quando da fundação do Estado finlandês. Aqui é o Palácio Senatorial em finlandês, que é uma língua um pouco característica. Quem está na mesma posição terá à sua direita esta visão, que é a Universidade de Helsinki. Quem está de frente na frente da Universidade de Helsinki, da sede da Universidade de Helsinki, tem esta visão do Palácio Senatorial. Quem estiver na frente do Palácio Senatorial terá esta visão da sede da Universidade de Helsinki. Então nós temos na principal praça monumental da capital de um país as instituições que representam a sua identidade cultural, que é a sede da Igreja Protestante, a instituição que representa a sede do poder político, do poder de Estado, que é o Palácio Senatorial, e frente a este, com a mesma arquitetura e a mesma monumentalidade, a sede da instituição que representa a cultura, a alta cultura desse país, que é a universidade. Esta praça me foi apresentada numa noite de inverno, a mais ou menos 20 graus abaixo de zero, e a pessoa que me apresentou a praça resumiu com essa frase: aqui estão os fundamentos da nossa nação. A universidade, o Estado e a igreja, a nossa identidade cultural. Com o pormenor de que a pessoa que se referiu desta forma à praça não é protestante, é russo, é membro da igreja russa ortodoxa, que representa mais ou menos os outros 5% da população. Então, pensar a universidade como parte, como fundamento da nação, é algo que faz uma enorme diferença. Pensar a universidade como uma instituição que, de certa maneira, funda o Estado Nacional, é algo que faz uma enorme diferença. E é algo que, infelizmente, nós não temos na nossa tradição histórica, e é algo com o qual nós temos que nos haver. É um déficit, digamos, que nós temos que resolver. É algo que, historicamente, nós temos que pensar. Ou seja, a realidade do ensino superior no Brasil, como ele se formou e os resultados disso hoje. No pré-1930, nós temos faculdades isoladas, uma crítica positivista à universidade, ou seja, os fundadores da nossa república incorporaram a crítica dos positivistas à universidade francesa, sem se dar em conta que a universidade francesa representava uma instituição medieval, já muito superada pela reforma da Universidade de Berlim, por exemplo, no início do século XIX. Há uma defesa no Brasil de cursos profissionais como mais adequados a um país em formação, escolas isoladas de medicina, escolas isoladas de engenharia, escolas de direito, sem pesquisa, sem tradição de pesquisa. E no pós-30 nós temos uma universidade tardia, sem conexão com a formação da identidade nacional. O projeto universitário, propriamente dito, surge no contexto de uma disputa política interoligárquica
e como resposta da oligarquia derrotada, não é? Não tem conexões com as questões do desenvolvimento e com a modernização do Estado. O longo período de debate sobre as alternativas de desenvolvimento no Brasil, o chamado ciclo ideológico do desenvolvimentismo, que começa quando é fundada a universidade no Brasil, tem como grande ausente a universidade. A universidade não participa institucionalmente desse debate. A atividade intelectual ela é enquadrada sob tutela do Estado, no Estado Novo, né? E a única iniciativa de autonomia e modernização do ensino superior, através da Universidade do Distrito Federal, aqui no Rio de Janeiro, em 1935, ela foi fechada pela ditadura getulista em 1935. Então, essa tradição de universidade, evidentemente, ela representa um déficit histórico quando nós pensamos no seu papel de estimuladora de uma cultura nacional da inovação. Porque ela nasce como uma instituição, de certa maneira, acantonada, né? Uma instituição que é marginalizada no seu início em relação às grandes questões nacionais do período. O padrão histórico, no que diz respeito à relação do Estado com os agentes possíveis da inovação no Brasil. O padrão histórico de relacionamento do Estado, empresas e universidades. Nós temos de parte do Estado um déficit crônico de legitimidade do Estado brasileiro, que leva à cooptação clientelista de lideranças acadêmicas e empresariais, o que tende à anulação do potencial inovador dessas lideranças. Do ponto de vista das corporações empresariais e acadêmicas, elas oferecem apoio ao Estado em troca do atendimento a seus interesses corporativos imediatos. Ou seja, no que respeita às empresas, garantia de rentabilização dos seus ativos tradicionais. Né? E do ponto de vista das universidades, garantia de recursos de suporte às carreiras profissionais. Este é o padrão histórico. É isso que está em crise hoje no Brasil. É isso que começa a apresentar fissuras no Brasil. E esse é o ponto que nós temos que debater se nós quisermos discutir uma política de inovação no Brasil. É aí que nós temos que entrar. E certamente é aí que nós vamos encontrar resistências. E que não são poucas. Né? Bom, há resultados disso, né, desse padrão histórico, nós sofremos resultados. Eu vou passar muito rapidamente isso, porque creio que estou me alongando um pouco além da conta. São estatísticas, né, que são conhecidas por todos, né, são ter divulgação em vários lugares, mas, por exemplo, aqui a distribuição de cientistas e engenheiros em vários países. Esses dados são no final dos anos 90. Nós temos aqui cientistas e engenheiros na coluna em preto, representam aqueles que estão empregados na indústria, na coluna cinza, os que estão empregados no governo, e na coluna branca, os que estão empregados na universidade. Nos Estados Unidos, nós vemos que pouco mais de 70% dos cientistas e engenheiros estão empregados na indústria. 10% aproximadamente estão empregados no governo e menos de 20% estão empregados na universidade. Em todos eles, nós vemos que a indústria, todos os países representados, que são países importantes do ponto de vista da inovação tecnológica e do desenvolvimento econômico, ou seja, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Canadá e Coreia, em todos eles, a indústria é quem mais emprega cientistas e engenheiros. O governo é quem menos, aliás, com exceção da França, pela tradição e peso do Estado francês em vários setores de atividade, e da Itália, né, é quem menos emprega cientistas e engenheiros. E a universidade, né, vem em segundo lugar. No Brasil é exatamente o contrário. Quem menos emprega cientistas e engenheiros é a indústria, o governo vem em segundo lugar, com uma ligeira diferença, e a universidade ganha disparado. Proporcionalmente, a universidade brasileira emprega tanto engenheiros e cientistas quanto a indústria nos Estados Unidos. Isso obviamente não é de graça.
Quer dizer, isso é resultado de um padrão histórico de relacionamento entre a universidade e o ambiente econômico e cultural de uma forma geral. O resultado de um padrão de relacionamento entre a universidade e as instâncias políticas do país, né? Ou poderíamos dizer de um padrão de afastamento, de um padrão de estranhamento, né? Os dados comparativos a isto, né, quer dizer, são eloquentes. O Brasil está formando cada vez mais pós-graduados no Brasil, né? A meta para 2009, para esse ano, é formarmos mais de 11 mil doutores. Isto é mais do que a Itália forma por ano, né? No entanto, o destino profissional desses mestres e doutores, né, continua sendo predominantemente nas universidades, né? As outras instituições, elas empregam, ocupam relativamente poucos desses profissionais capacitados a gerarem conhecimento e, portanto, estarem na frente da inovação tecnológica, né? É claro que o sistema universitário brasileiro, ele ainda é um sistema exíguo, né? No entanto, essa tendência, ela é uma tendência histórica, ela é uma tendência que se mantém independentemente da expansão do sistema universitário e independentemente da expansão do próprio sistema econômico. Não há uma pressão no sistema econômico, das empresas, no sentido de demandarem doutores e profissionais capacitados à pesquisa e ao desenvolvimento. Bom, aí com isso teríamos, enfim, a participação exígua do Brasil na produção científica em patentes tecnológicas registradas internacionalmente. Os dados de comparação com o Brasil e Coreia do Sul são extremamente eloquentes, né? Ou seja, a Coreia do Sul começa com uma produção científica inferior à brasileira em 1980, hoje ela tem uma produção científica significativamente superior, né? E o que é mais interessante é a evolução de patentes tecnológicas entre Brasil e Coreia do Sul, né? A comparação entre dispêndio empresarial dos Estados Unidos comparado com o Brasil e Coreia do Sul, né? O dispêndio empresarial no Brasil e Estados Unidos, ele é proporcionalmente insignificante, e daí o fato, né, de que as patentes tecnológicas sejam também quase insignificantes a nível internacional. Do ponto de vista do estado atual das políticas de inovação no Brasil, o que poderia ser caracterizado seria uma multiplicidade institucional, desarticulação e sobreposição de papéis das instituições envolvidas, né? Isso é conhecido por quem trabalha nas universidades, quem trabalha no sistema, né? Os fundos públicos são relativamente disponíveis, frequentemente há contingenciamentos. As tecnologias sensíveis, hoje, elas não têm suporte de política industrial para o seu desenvolvimento. Há uma inadequação jurídico-institucional das universidades, dirigismo das iniciativas estatais e uma política econômica excessivamente comprometida com setores maduros da economia, da estrutura produtiva. Por exemplo, a política de desenvolvimento industrial, se vocês analisarem em detalhe, vocês vão ver que o que tem ali como fomento, como horizonte de inovação tecnológica é bastante modesto, né? Bom, alterar esse quadro significaria pensarmos um novo perfil de empresa, uma empresa inovadora, né? Com determinadas características, competências estratégicas, competências organizacionais, né? Entre as competências estratégicas, visão de longo prazo, entre as competências organizacionais, capacidade, disposição para o risco, capacidade de gerenciá-lo, etc. Eu vou tentar acelerar um pouco, e vocês depois podem ver detidamente na impressão deste material, né? Uma empresa inovadora, que, diferentemente da empresa tradicional que nós visualizamos antes, teria no seu núcleo de direção um nível alto de informação estratégica, né? Uma definição de macrometas, supervisão dessas macrometas descentralizada e delegada, ao invés de definição
definição de diretrizes estratégicas, nós temos definição de macrometas. O setor de administração, ele é reduzido e concentrado em gestão do conhecimento. O seu nível de informação estratégica é alto, diferentemente da empresa tradicional. O seu nível de conhecimento operacional é médio e contextualizado. Do ponto de que na base operacional dessa empresa nós temos um nível de informação estratégica médio, diferentemente da empresa tradicional, em que ele é nulo. E o nível de conhecimento operacional é alto e contextualizado, diferentemente da empresa tradicional, em que ele é alto e descontextualizado. E o ambiente externo, ele é ao mesmo tempo colaborativo e competitivo, ao invés de ser pensado como um ambiente hostil. Isto aqui seria, digamos, o perfil, não é? A característica de uma empresa inovadora. Essa empresa, ela tem um forte impacto nas tecnologias de informação e comunicação, né? Os seus ativos decisivos passam a ser a informação e o conhecimento, ao invés dos ativos tradicionais, né? A competitividade da empresa depende da capacidade de alianças com empresas, universidades e clientes que agreguem conhecimento à empresa. E no ambiente interno, a competitividade depende do estímulo e da capacidade de uso criativo da informação pelos colaboradores da empresa. Em lugares de diretrizes estratégicas, a direção situa horizontes estratégicos, né? Bom, essa empresa, ela tem as características básicas de uma empresa rede, ao invés de uma empresa piramidal, verticalizada, né? A sua hierarquia funcional, ela é relativa, ela tem abertura ao ambiente externo, ela tem estímulo à criatividade no trabalho e ela é uma empresa densa em conhecimento. Ela pode competir com as instituições tradicionais de produção de conhecimento no que diz respeito à capacidade de aplicação desse conhecimento, né? Isso capacitaria as empresas num determinado setor, num determinado país, né? Esse perfil de empresas capacitaria as mesmas a pensar em uma estratégia de inovação radical. Aqui eu coloco apenas um exemplo do que seria hoje um horizonte de competição, de inovação radical. Seria a chamada convergência tecnológica das nano e biotecnologias, das ciências da informação e das ciências da comunicação, né? Isso está praticamente revolucionando toda a concepção, em suma, toda a base tecnológica que permite, enfim, em vários setores de atividade, né? Especialmente nos Estados Unidos, todas essas pesquisas são concentradas na construção, chamado soldado do futuro, né? Um soldado, enfim, invencível, inexpugnável, etc. Dá para continuar, Estela? Estamos muito... Já estão... Podemos continuar. Um exemplo de aplicação dessa chamada convergência tecnológica, né, que seria um horizonte de inovação radical no setor da economia extremamente importante no Brasil, seria a aplicação dessa convergência tecnológica no campo da saúde, tá? Apenas como um exemplo, que é um exemplo que hoje, eu creio assim que ele mexe um pouco com o nosso senso comum na área de saúde, na área de terapias convencionais. Seria o desenvolvimento de próteses capazes de substituir regiões afetadas do córtex cerebral e de restaurar as funções que essas regiões desenvolvem normalmente, né? Nós tivemos há algum tempo atrás o caso de um grande apresentador de televisão que sofreu um acidente e que perdeu parte do cérebro e isso inviabilizou, enfim, toda a sua vida profissional. Isso trata exatamente disso, de próteses que substituam essas funções cerebrais, né? Os elementos essenciais de investigação implicados no desenho desses dispositivos são o desenho de modelos matemáticos que imitem as funções dos neurônios afetados, né? A materialização física baseada na implementação hardware desses modelos, que cumpra com os requisitos de miniaturização
paralelização e velocidade computacional. E, finalmente, o desenho de interfaces provedoras de inputs, desde os neurônios corticais até o dispositivo hardware e vice-versa. Ou seja, nós termos nanoestruturas capazes de substituir regiões afetadas do córtex cerebral. Tecnologicamente isso é possível, tecnologicamente isso está avançado, já se produz vários elementos nessa direção, né, que permitem, por exemplo, recuperar a visão afetada por acidentes de determinados indivíduos, etc., movimentos sensíveis de certos membros e tal. Isso significa um horizonte de inovação radical na indústria. Isso significa alterar as condições de oferta de produtos na área de atenção à saúde. Isso não é resultado da demanda propriamente dita. Isso vai contra a força do costume na área de produtos, né, convencionais na saúde. Isso significa a produção de nanorobôs, moléculas inteligentes, novas tecnologias de higienização de material hospitalar, novos materiais a partir de síntese de materiais orgânicos e inorgânicos, nanopróteses inteligentes, etc. Este é o desafio. Ou as nossas empresas são capazes de produzir isso no campo da saúde, em sinergia com as universidades, ou, vencida a crise financeira internacional, nós retomaremos placidamente o nosso lugar de semiperiferia na economia internacional. Esse é o nosso desafio, né? Não adianta petróleo da camada pré-sal para resolvermos esse problema, né? Isso significa o petróleo da camada pré-sal, independentemente da sua importância e tal, como insumo energético, mas significa concentrados todos os esforços aí, significa encontrarmos um nicho sólido para o nosso papel de semiperiferia na economia internacionalizada, né? Isto poderia ser um modelo para pensarmos esta inovação radical. Um modelo de interação entre universidades e empresas, né? Interação entre universidades e empresas mediadas por empreendimentos comuns entre as universidades e empresas. Empreendimentos comuns visando o desenvolvimento de novos produtos e processos nesta área, né? Ao invés da universidade apenas fazer a sua pesquisa acadêmica e a empresa comprar tecnologia, né? E colaboração, enfim, em pesquisa e desenvolvimento. Esse, aliás, foi o padrão da revolução na microeletrônica no final dos anos 60 e início dos anos 70. Esse tipo de relação entre universidades e empresas, mediadas pela liberdade de empreendimentos empresariais por parte dos pesquisadores de então, né? Esse tipo de associação entre empresas nacionais e universidades nacionais teria suporte financeiro nacional, né? As universidades abririam a possibilidade de, enfim, relacionamento e parcerias, né, nesta área com universidades e centros de pesquisa estrangeiros. E contariam com com suporte financeiro internacional. Há programas, né, financeiros de fomento internacional para isso, né? E por último, as próprias empresas poderiam também estabelecer parcerias de pesquisa e desenvolvimento com universidades e centros de pesquisa estrangeiro nessa área. Nós teríamos então aqui aproximativamente, esquematicamente, uma visão de uma política sistêmica de inovação tecnológica, onde os diversos setores envolvidos, né, teriam um papel distinto. O governo não estaria aqui num lugar, né? O governo estaria oferecendo um ambiente institucional que desse suporte a esta política, né? E que, enfim, fosse orientado para a geração de resultados práticos. Em suma, eu creio que com isso nós teríamos a possibilidade, né, com base nesse horizonte, de pensarmos então a formação de empresas densas em conhecimento na nossa economia, né, e de universidades que fossem capazes de interagir com essa nova realidade empresarial.
ou seja, não com empresas organizadas verticalmente, de tipo tradicional, mas empresas organizadas em atuação em rede, né? Creio que já estamos nos aproximando do final. Eu apenas aqui detalhe que seriam algumas dessas atividades das empresas rede, não é? Capacidade política de prospecção de mercado, estratégias de parceria em pesquisa e desenvolvimento e prospecção tecnológica, parceria com universidades e instituições de pesquisa, definição de atividades de prospecção tecnológica, etc., né? Deveriam ter certas organizações institucionais que as tornassem capazes de realizar a gestão da inovação, né? Entendendo a inovação tecnológica como um processo complexo que envolve vários atores em distintas instituições, né? E que requer atividade de monitoramento, captação de recursos, definição de parcerias, padrões de gestão de conhecimento, gestão integrada de processos de geração de novos produtos e processos, etc. Ou seja, uma empresa que não fosse apenas que não desse apenas atendimento às demandas de mercado, né? Deveria cumprir certos objetivos específicos que vocês poderão. Eu creio que isso aqui está com problemas já de energia, né? Enfim, que empresas que deveriam também ser capazes, né, de definir objetivos específicos, né, através da realização de atividades de prospecção tecnológica, criação de condições internas e externas para desenvolvimento de atividades de pesquisa, se puderem passar, articular atividades de pesquisa e desenvolvimento, desempenhar funções de ouvidoria tecnológica. Isso é algo que nós praticamente não temos no ambiente empresarial e econômico brasileiro, né? Quer dizer, as empresas hoje dos países centrais da economia, que realmente desempenham o papel de núcleo inovador, exploram cada vez mais as tecnologias da informação e comunicação para agregar valor aos seus produtos através de um novo padrão de relação com clientes, né? Quer dizer, tentativas, enfim, de customização de produtos através da demanda direta de inovações por parte da sua clientela, etc. Organização de repertório de conhecimentos tecnológicos da empresa, quer dizer, a gestão do conhecimento é algo que no meio empresarial brasileiro ainda é extremamente incipiente, apesar de várias iniciativas institucionais nessa direção. E, finalmente, empresas capazes de fomentar a cultura da inovação entre os colaboradores da empresa em todos os níveis, né? Quer dizer, há um certo paradigma de comportamento dos colaboradores de empresas inovadoras, que é chamado o paradigma do dono da empresa, né? Quer dizer, em qualquer funcionário, qualquer colaborador se comporta e pensa como se fosse o dono da empresa. Isso significa ter senso estratégico de negociação, né? De limites da atuação de cada colaborador, não haverá a possibilidade de uma atuação inovadora por parte dos mesmos, né? Finalmente, poderíamos passar mais essas inovações organizacionais deveriam cumprir funções específicas em termos de política tecnológica, de gestão de política tecnológica, né? de gestão e de desenvolvimento de projetos, né? Através de referenciais específicos que são conhecidos, né? Como ISO 10600, o programa de gestão do corpo de conhecimentos de uma empresa, chamado PMBOK, e o próprio referencial brasileiro de competências em gerenciamento de projetos. E, em suma, uma empresa que seja capaz de estabelecer um padrão de gestão nas relações com universidades e centros de pesquisa, que seja um relacionamento constante, né? Quer dizer, um relacionamento que não seja limitado ao desenvolvimento de projetos específicos. Finalmente, Esther, se eu puder... Se pudesse fazer uma pergunta antes
slide, né, está aí muito bem focalizado uma nova cultura, um novo comportamento do empresariado e dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. É um novo comportamento. Sim. Né? Então, eu gostaria, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, ou a sua experiência em empresas que da consultoria, né? O que isso muda efetivamente em termos da empresa, do ambiente, na produção, no ambiente, entre as pessoas e no resultado final, que é o produto. Sim, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, nós assistimos hoje a uma mudança de atitudes nos meios profissionais que frequentemente é confundida ou é esmaecida na sua importância pela discussão obsessiva sobre o mercado de trabalho, né? E a discussão sobre o mercado de trabalho, obviamente, assume relevância quando há crises de emprego, como a situação em que nós começamos a viver atualmente, né? Mas eu acho que nós deveríamos aprender a fazer uma distinção entre essas duas categorias, mercado de trabalho e atitudes e comportamento nos meios profissionais. Quer dizer, e nós assistimos hoje, se nós formos pensar o trabalhador típico de uma empresa tradicional de 50 anos atrás, né? O trabalhador típico seria qual? Aquele que entra jovem numa empresa, segue uma certa carreira profissional determinada pela própria hierarquia da sua empresa, numa certa altura da vida, coincidindo com um certo nível de desenvolvimento profissional. Esta pessoa casa, tem filhos, constitui uma família nuclear, não é? E a partir de um certo período ele se aposenta e assiste aos seus filhos seguirem, ou projeta para os seus filhos o mesmo futuro profissional, que é o mesmo estilo de vida. E esta pessoa, esse trabalhador tradicional, ao longo da sua carreira profissional, ele vai adaptando-se passivamente às mudanças tecnológicas introduzidas no seu ambiente empresarial. Bom, se nós formos comparar este padrão profissional com o padrão profissional de hoje, obviamente dominante nas profissões que requerem alguma formação superior, mas que tende a se generalizar para as profissões de nível técnico, nós vamos ver que esse indivíduo ele começa a trabalhar antes de entrar formalmente em uma empresa. Ele tem várias formas possíveis de ingresso e de experimentação no mercado de trabalho, que ele aproveita como oportunidades de aperfeiçoamento profissional, ou seja, ele não está preocupado em inserção formal no mercado de trabalho, mas ele está preocupado em agregar valor à sua formação, agregar competência à sua formação. Quando ele entra numa empresa, ele não tem como expectativa seguir uma carreira profissional segundo os padrões organizacionais daquela empresa, mas ele tem como expectativa seguir uma carreira profissional organizada segundo as oportunidades de exploração econômica que o próprio mercado apresenta, ou seja, ele age como um indivíduo autônomo, ele se idealiza como um indivíduo autônomo na sua vida profissional, né? E ao final da sua vida profissional, este indivíduo frequentemente experimentou várias empresas, várias alternativas de inserção no mercado, assim como várias experiências no terreno afetivo e familiar. Quer dizer, ele é um indivíduo que se comportou de forma autônoma. Essa é a sua expectativa, né? De encerrar a sua carreira profissional com este legado de autonomia decisional. Ora, é a este novo padrão de comportamento profissional que as empresas tradicionais resistem
a se adaptar. Né? Uma empresa que nós possamos entender como uma empresa rede, quer dizer, como uma empresa capaz de articular novas formas de relacionamento, não apenas com seus colaboradores, mas também com as instituições que formam o ambiente externo, ela é uma empresa motivada, antes de mais nada, a adaptar-se a este novo padrão de comportamento e de atitudes profissionais, a esta autonomia que forma a base do desempenho profissional nas sociedades contemporâneas. Né? Então ela é capaz de explorar, digamos, os seus colaboradores em atividades de prospecção técnico-científica, né? Que não se realizam apenas dentro do ambiente empresarial, mas se realizam dentro dos ambientes de rede em que cada colaborador da empresa se situa, seja na sua vida funcional, seja na sua vida privada. Né? Ela é uma empresa capaz de criar condições internas e externas para o melhor desenvolvimento possível das atividades de pesquisa e desenvolvimento. Né? Ou seja, alocando os seus colaboradores em instituições de distinta natureza. Eu mencionei antes o exemplo da Finlândia como um exemplo quase paradigmático de sistema nacional de inovação e de um novo padrão de relacionamento entre empresas e universidades. É muito frequente nós encontrarmos situações e profissionais lá sobre os quais a rigor não se sabe se eles são gestores de empresa ou se eles são pesquisadores acadêmicos, porque as atividades se confundem. Para darmos dois exemplos, o vice-presidente de política tecnológica da Nokia é pesquisador da Universidade Tecnológica de Tampere, na Finlândia, até recentemente. Né? A chefe de design da Nokia é professora da Universidade de Artes e Design de Helsinki. E o reitor da Universidade de Artes e Design de Helsinki, numa entrevista pessoal, numa certa ocasião, me declarou que o desafio da sua universidade é criar condições para o surgimento de uma nova Nokia. Porque um país como a Finlândia não pode se dar ao luxo de ter apenas uma grande empresa no mercado globalizado. Tem que ter uma outra. E esse é o desafio da sua universidade. Ora, então, estes simples exemplos mostram a existência de um novo padrão de relacionamento entre as universidades e empresas, no qual o que interessa efetivamente não é mais uma ou outra instituição analisadas isoladamente, mas o que assume relevância é o espaço da intersecção e da inovação entre essas duas instituições. E isso é que deveria, eu creio, caracterizar o horizonte a ser construído, no nosso caso, para pensarmos uma política, seja nacional, seja regional, seja local de inovação. Creio que esclareceu. Essa pergunta foi efetivamente feita porque aqui nós temos jovens da Universidade Federal Fluminense oriundos dos mais diversos cursos da nossa universidade. Tem a física, tem da engenharia de produção, tem da história, tem da geografia, arquitetura, biblioteconomia, turismo, cinema, administração, letras, tá vendo? Então são estudantes que se interessaram em realizar, em fazer esse curso pela própria proposta, que era justamente trabalhar a questão do empreendedorismo não como uma série de passos, não é que isso outras instituições já fazem, uma série de passos para você abrir algum empreendimento e se dar bem no mercado, etc. Pelo contrário, é você trabalhar exatamente essas questões, uma cultura, uma nova visão sobre como fazer, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, né? Criar e inovar. Perfeito. E é justamente por conta disso que eu fiz essa pergunta.
Tá, então acho que a senhora respondeu muitíssimo bem. Eu gostaria só de dar um exemplo, usando um pouquinho mais da paciência de vocês, já que temos uma profissional da área de letras. Recentemente eu fiz uma pequena palestra, um pouco no sentido dessa, numa pequena instituição de ensino superior privada lá no Rio Grande do Sul, que tem uma competência nacionalmente reconhecida na área de letras. É uma instituição já relativamente antiga. E é uma referência na área do ensino de letras. E a dúvida que se coloca aos seus gestores é justamente essa. O que uma instituição de letras tem como horizonte de inserção inovadora no mercado de trabalho, no mercado profissional, no ambiente educacional, em suma, da nossa sociedade? E me ocorreu a seguinte questão: uma das principais deficiências que são sentidas no ambiente empresarial e tecnológico brasileiro, e que tem tudo a ver com, e que tem um impacto negativo enorme na inovação, nos esforços de inovação tecnológica, é a dificuldade de comunicação que assola os nossos engenheiros e os nossos pesquisadores. São pessoas que, claro, eu exagero aqui um pouco, mas são pessoas que não conseguem, que têm uma enorme dificuldade de comunicação, quando essa comunicação foge do padrão técnico, do jargão técnico, enfim, do dialeto técnico que só os meios técnicos compreendem. Ora, eu creio que aí existe um mercado, vamos chamar assim, claríssimo e definido para o desenvolvimento de produtos inovadores na área do ensino de letras. E não apenas no ensino formal, mas se poderiam, eu vou abusar aqui um pouco de um certo jargão mercadológico, e intencionalmente, mas poderiam ser desenvolvidos pacotes de produtos para certos ambientes específicos de concentração de profissionais das áreas tecnológicas e que apresentam dificuldades específicas da inovação, né? E ao mesmo tempo que sofrem pressões de inovação por competição de mercado, por competição interempresarial, etc. Eles poderiam desenvolver produtos específicos nessa área, desde que o próprio ensino de letras fosse repensado. E desde que certas áreas do ensino de letras, que tem a ver com a capacidade de produção de conhecimento nesse setor, nesse domínio de atividades, fossem revalorizadas entre nós, e fossem revalorizadas pelos seus profissionais. Desde que o ensino de letras se tornasse menos bacharelesco e menos repetitivo, e que certas áreas como semiótica, como linguística, etc., fossem realmente encaradas, trabalhadas na sua complexidade e na sua profundidade. Se poderiam desenvolver toda uma gama de atividades, todo um mercado de trabalho extremamente inovador, não apenas para os profissionais dessas áreas, mas para os consumidores desses novos produtos. Isto certamente desestabilizaria muitas instituições que se reproduzem ad aeternum e ad nauseam no ensino tradicional e bacharelesco das nossas faculdades, né, que se proliferam pelas periferias dos nossos grandes centros. Isso é apenas um exemplo de como se poderia pensar inovativamente o perfil de uma atividade profissional, e que aparentemente não tem muita relação com a discussão prática e teórica da inovação. Tá? Bem, eu creio que, dito isto, nós poderíamos, acho que, finalizar a exposição, e espero não tenha ido muito além do limite da tolerância de vocês,
e que tenha contribuído minimamente para o trabalho desenvolvido tanto por este curso quanto pelos profissionais que este curso está aperfeiçoando ao longo da sua trajetória. Então eu agradeço profundamente